nação cuscuzeira, menino, mais uma quinta-feira neste mês de fevereiro, que já estava me dando coceira, achando que a gente já estava no fim do mês, mas chegou uma vozinha sussurrando no meu ouvido: que isso, garota? O mês não está terminando, não. Tem o carnaval. Te aquieta. Que ansiedade é essa para o mês terminar? Então, vamos iniciar nossa noite de hoje com muito calor. Que delícia de calor, essa baforadinha no meu cangote. Vamos se hidratar, né? Porque já vem a humilhação desse calor. E vamos sintonizarmos conosco com muita alegria. E fiquem ligadinhos aqui no chat da Web Rádio para que possamos hoje sintonizarmos com muita alegria e compartilharmos cada vez mais o cuscuz com o espiritismo. Vamos iniciar com a prece inicial? Inicial. Eu gostaria de chamar ela Nossa Esmeraldinha de Quixadá City para o mundo, Isabel Martins. Oi, Paloma, boa noite. Paloma, quando você falou de baforada no pescoço, será que não é obsessor? Mulher, o meu educado já chega assim, tá a fim de relembrar as coisas do passado? Vamos então, né? Vamos então para a prece. Vamos envolver esses irmãos também, que necessitam tanto quanto nós, de atenção, de carinho, de compreensão. Envolve-nos, Mestre Jesus, nesse momento, dessa luz que cai do alto, que chega aos nossos corações, que nos consola, que nos inspira. Ajuda-nos, Senhor, no transcorrer desse encontro, trazer para os nossos ouvintes as melhores reflexões. Ajuda-nos que, através da nossa convidada de hoje, possamos pensar e repensar sobre os verdadeiros valores que nos esperam, que estão aqui conosco, dentro de nós, que o Cristo exemplificou através do amor, que a tua luz resplandeça nesse momento, nos nossos corações, nos nossos lares, onde quer que nos encontremos, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Nosso DJ JP, solta o som! Doutor, nesta cidade não se respeita mais ninguém. E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu? Bem, eu cedo meu lugar no ônibus para mulheres e idosos. Se tenho de chamar alguém, chamo pelo interfone e não fico buzinando na frente do prédio que nem um louco. É um mínimo de civilidade, não é mesmo? Pois é, são coisas simples assim. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim.
sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ah, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. La la ya la ya, la ya la ya, la ya la la ya la ya la, la la ya, la la ya. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ah, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eita, menino, que noite bonita. E para vocês, vamos preparar aquela boca de cuscuz, água fluidificada. Ah, mas eu não vou comer cuscuz de noite. Meu filho, quer saber não? Pega uma garrafinha d'água, bora fluidificar aí, pega água fluidificada, vamos. Vamos, que a dieta da lua e do sol já passou. A dieta do sol já ficou lá com a Kenaton. Aqui a gente vai comer coisa para aproveitar essa vida. Vamos iniciar nossa noite com muita alegria e vamos receber, neste dia 8 de fevereiro de 2024, a nossa querida Sandrinha para falar sobre o tema suicídio e a loucura. Sandrinha, qual o passo da pessoa da loucura para o suicídio? Elas andam de mãos dadas ou eu tenho que ir de nosso lar? Como é que é o negócio? Boa noite, Paloma, boa noite, queridos ouvintes da rádio Cuscuz com Espiritismo. E nessa noite, em que neste momento, véspera de carnaval, nós vamos fazer umas reflexões, e a Paloma já começou com a pergunta, né? O que acontece. Então, dentro da nossa fala de hoje, a gente vai responder a pergunta da Paloma, como também alguns questionamentos que podem surgir. O nosso tema é o suicídio e a loucura, do capítulo 5, os itens de 14 a 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente começa com a reflexão. Paulo, ele dizia assim, aquele que julgue estar em pé, olhe e não caia. Porque se a gente se julgar que está em pé, a gente tem que ficar mais vigilante. Então, se mantenha em vigilância. Então, nosso tema de hoje, a gente começa com esta reflexão. Por um momento de invigilância, nós podemos perder anos e até séculos de queda devido a uma invigilância nossa, dependendo do tipo de invigilância.
Então, aqui nós estamos com as bênçãos de Jesus, com a doutrina espírita que nos faz reviver os ensinamentos do mestre, né? E nós vamos fazer algumas reflexões. Os espíritos, eles nos alertam sobre algo muito importante a ser visto, que é a vida futura. No capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, bem o iniciozinho, que se intitula A Vida Futura, que é o item 2, Jesus claramente, ele se refere à vida futura, que em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Porque a maioria das pessoas só se preocupa com o presente, com a vida presente, os bens que tem que conseguir, os bens materiais. Mas, na verdade, os bens que nós precisamos conseguir é a longo prazo. Quando é que a pessoa para? Vamos nos perguntar. Quando é que a pessoa para? Ela só para quando a dor bate à sua porta. Aí ela tem que parar, porque se torna insuportável continuar com a dor. E essa dor, ela pode ser de ordem material, dor física, pode ser de ordem material, dor do bolso, pode ser de ordem moral, por sentimento de culpa ou por mágoa, e pode ser também de ordem espiritual, quando a gente se separa de pessoas amadas. Isso são inúmeras as nuances de dor que podem bater na nossa porta e fazem com que a gente pare, com que a gente reflita, para poder a gente, ali, a partir dali, burilar o nosso orgulho, procurar sermos mais assertivos. Porém, existem pessoas que a dor, ela não toca o coração, pessoas que se embrutecem com a dor, mas isso é momentâneo. São momentos, pode durar séculos, mas vai passar esse embrutecimento. Um exemplo de uma pessoa que a dor bate na sua porta, ela passa pela dor e, ao invés dela se equilibrar, se fortalecer espiritualmente, ela fica dura, ela fica totalmente indiferente. E quando ela vê alguém sentindo dor, até uma dor semelhante à dela, ela diz que está passando porque merece. Então, quando a pessoa se embrutece com a dor, é porque ela não aceitou a dor como remédio. E a dor, quando ela bate na nossa porta, e nós aceitamos como um remédio amargo, que a gente toma e se cura, né? Fica curado, se deixa que ele faça efeito, aí é diferente. A maioria se burila como um verdadeiro diamante bruto, que se burila com o buril e se transforma num brilhante que reluz, né? A maioria de nós, com as dores da alma, a gente passa a se melhorar. As nossas reformas interiores passam a ser, nós nos tornamos mais assertivos. E aí a gente se reporta ao Evangelho quando ele diz que é preciso que haja em nós, para o nosso crescimento, a obediência e a resignação. E nos mostra claramente que a obediência é o consentimento da razão. E
a resignação é o consentimento do coração. Uma pessoa orgulhosa e egoísta nunca vai ser resignada, porque ela não quer se dobrar. Aí são essas que as dores batem e não se deixam envolver com o lado sutil, medicamentoso da melhoria. No AA, os alcoólicos anônimos, eles têm como uma das metas diárias dos encontros deles, a oração da serenidade. A oração da serenidade, que a gente vai dizer somente 3 itens, porque ela é maior, eu vim descobrir agora, que a gente só vê só o pedacinho, a primeira quadrinha, e essa primeira quadrinha, ela nos traz 3... Para quem não sabe, o AA foi fundado por uma pessoa espírita. Ele trouxe, só que não é dito, mas foi por uma pessoa espírita. E a oração da serenidade, ela diz assim: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir uma da outra. São 3 conselhos muito ricos que nos traz. Ele nos diz a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Esse é o primeiro. Vejam só que meta. Sermos serenos para aceitarmos aquilo que a gente não pode mudar. Nós precisamos trabalhar a resignação e a paciência. Aí ele diz, e coragem para mudar as coisas que eu posso. Normalmente, a gente precisa de coragem para mudar. Agora, precisa saber se a gente pode mudar. E a sabedoria para discernir uma da outra. Então, eu quero luz da compreensão dos teus desígnios, Senhor, para poder eu ter condição de mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para compreender o que eu posso e o que eu não posso mudar. Isso é muito enriquecedor para nós se nós colocarmos em prática essa reflexão. Então, quando nós conseguirmos compreender que nada está fora da vontade de Deus, nós compreenderemos a oração da serenidade. Dizer que acredita em Deus, mas o que está acontecendo comigo é injusto, é mentira. Porque se Deus é justo, o que está acontecendo comigo não é injusto. Não há injustiça. Existem pessoas injustiçadas pelas outras pessoas, pelo ser humano. Mas os desígnios divinos, nós passamos, tudo que a gente passa é justo e é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada. No livro Mundo Maior, o André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele nos mostra que a saúde, a nossa saúde, ela tem uma importância muito grande que nós cuidemos dela da seguinte forma. O hábito de se encolerizar, ele diz lá, pode se tornar um vício. Aí eu deixei marcado aqui o Evangelho, no capítulo de hoje, só uma frase, para a gente ver que essa fala do André Luiz, no Evangelho se encontra, no capítulo de hoje, no capítulo 5, item 14, no primeiro parágrafo, tem uma fala que diz assim, uma frase, se encarando as coisas, é assim,
Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida. É certo que a maioria dos casos ocorre pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Olhem só, já o André Luiz nos mostra que o hábito de se encolerizar pode se tornar um vício. A gente se vicia com as nossas falhas morais e a gente potencializa estas falhas morais dando continuidade. Ainda tem a síndrome de Gabriela, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu sou assim mesmo e pronto. Isso é tolice nossa, porque não existe isso. Nós estamos aqui para nos reformarmos, para nos transformarmos, para nos melhorarmos. É por isso que nós estamos na Terra. Então, não tem esse negócio de nascer assim, crescer assim, vou ser sempre assim. Você me conheceu assim e eu vou ser sempre assim. Não. Nós estamos aqui para deixar de ser assim. E esse vício moral da raiva, da impaciência, que a gente dá continuidade, faz com que a intolerância, a impaciência, vai redundar na loucura. Quando a gente compreende esta orientação, a gente vai vendo situações desastrosas ocasionadas pelo orgulho das pessoas que se encolerizam. E quando ela está encolerizada, e ela diz, e ela continua alimentando, várias vezes se encoleriza, ainda diz assim: aquilo ali me encoleriza. Então, se eu já sei que aquilo ali me deixa zangado, eu vou me trabalhar para que aquilo ali já não me deixe mais aborrecido. Tem que ser um trabalho. Tem que ser um trabalho. A gente vai se burilando, a gente vai, até que a gente consegue sair dessa sintonia de se zangar, de se aborrecer, de ser intolerante, né? Pois bem, continuando, o projeto de vida de cada um de nós é sairmos daqui melhor do que chegamos. E se assim o é, a quem cabe trabalhar nesse projeto somos nós, porque fomos nós que nos comprometemos. Então, é bom que nós saibamos que a gênese da loucura, ou seja, o nascimento, o nascedouro da loucura, ele se dá pelos vícios da impaciência para com o outro, para com os outros, né? Quantas pessoas desencarnam agora pelos excessos de neurastenia, de uma zanga, a pessoa se encoleriza e o coração se solta e a corrente sanguínea é uma bomba. Nós estamos jogando uma bomba de veneno no nosso organismo quando a gente se deixa levar pela cólera. É a fuga de si mesmo que faz com que a gente se deixe entregar. E nós temos que trabalhar para a nossa autoiluminação. E qual é a ligação do encolerizar-se com o suicídio? Porque muitas pessoas cometem o suicídio só pelo ato de encolerizar-se. Ela morre antes do tempo, ela tem uma taquicardia por causa do ódio, por causa da cólera. Esse é um tipo de suicídio que acontece muito no planeta e as pessoas não estão atentas a isso. Existe uma história contada dentro da doutrina espírita que um determinado senhor chega no plano espiritual, salvo engano, o irmão X, no Contos e Apólogos. Chega no plano espiritual e ele chega com 62 anos de idade.
Quando ele chega indignado. Como é que me trouxeram para cá, eu tão novo, com tanta energia? Aí eles vão fazer a lista de tantas vezes que ele se... Belarmino Bicas, muito bem, gostei. O Belarmino Bicas é o personagem, o nosso protagonista. Quantas vezes a lista é imensa de vezes que ele se encolerizou. Ele se encolerizou porque a camisa dele foi mal passada pela empregada e a zanga era para a esposa. Porque a comida ficou salgada ou porque ficou insossa. Mas foram muitas às vezes. É imensa a lista de encolerizar que ele se encolerizou. E isso fez com que ele perdesse mais de 10 anos da vida dele na Terra. É ou não é um suicídio? Você perder uma parte da sua vida que você tinha se programado, porque todos nós, antes de chegarmos na Terra, nós nos programamos, foi programado qual é o tempo que a gente vai viver. E se a gente viver o tempo que foi programado, nós somos considerados completistas. Poucos de nós vamos além do que foi programado. Aí vocês perguntam, Sandra, como é que vai além do que foi programado? É quando nós utilizamos cartas e crônicas, muito bem. É quando nós utilizamos o nosso tempo, as nossas oportunidades, e às vezes a gente até busca oportunidades para ajudar mais, para servir mais, para sermos mais úteis. Aí a gente recebe moratória. Moratória é um tempo a mais de vida do que aquele que nós já temos. Chico Xavier estava programado para ficar até os 62 anos de idade. Ele recebeu 3 moratórias. Ele foi com 92 anos de idade. Então, esse tempo a mais, ele tem a ver com como a gente se comporta. Né? Numa escola, um aluno que faz mais do que o professor pede, faz mais produções, traz mais pesquisas, prepara experiências sem que o professor tenha pedido, esse aluno, só quem ganha é ele. Ele que vai se tornar... Um bom aluno se torna um bom profissional. Pois bem, em relação aos suicidas, relatos dos próprios suicidas, a gente sabe que eles são pessoas materialistas, porque eles não acreditam em vida além da vida. Eles não acreditam. Então, é mais fácil partir. No livro Memórias de um Suicida, o exemplo de Belarmino Queiroz de Souza, que ele era um doutor da universidade, dava várias disciplinas na universidade, era um poliglota, era discípulo de Augusto Comte, ou seja, ele era positivista, né? Quando ele contraiu a tuberculose, que naquela época a tuberculose era uma doença que não tinha cura, sua mãe também era discípula de Augusto Comte, ele disse para ela, se eu estou doente e não existe mais nada além da vida, então para que ficar aqui? Eu vou cometer o suicídio. E cometer o suicídio, eu vou abreviar a minha vida. E buscou o suicídio para sair da doença. E no livro Memórias de um Suicida, tudo que ele sofreu, ele narra o tanto que ele sofreu, ocasionado pela incúria de cometer o suicídio. Às vezes a gente sabe que só faltava um pouquinho, só um pouquinho. Era só ele ir até o final da doença. E, no entanto, ele vai resgatar séculos para poder ele conseguir
pagar a dívida dele contraída com suicídio, porque é um crime duplo, está tirando a própria vida. A outra coisa é a gente refletir sobre se a gente acha assim que tudo que acontece aqui é resultante do que a gente faz, vem de outra vida. Não, nem sempre é de outra vida. Às vezes é desta vida mesmo. Mas então nós temos o caso contado pela dona Ivone do Amaral Pereira, no livro. Ela diz assim, espera ainda, deixa eu... O livro... Ela fala que ela encontra uma senhora, eu digo já o nome do livro, ela encontra uma senhora que estava paralítica, estava com as pernas amputadas, e o filhinho de 7 anos também com as pernas amputadas. Aí ela foi se informar, chegou perto, era na cidade do Rio de Janeiro, no morro, em um casebre muito simples. O nome do livro é A Luz do Consolador. Ela vai conversar com a senhora, e conversando com aquela senhora, ela descobre como é que ela contraiu aquele sofrimento. Ela era casada de segundas núpcias, e o marido trouxe um garotinho pequenininho, filhinho do primeiro casamento, de 4 anos. E eles dois casam, e ela engravida e tem uma menina. Quando a menina está com 2 anos, e o menino está com 5, 6 anos, uma coisa assim, ela pede ao marido algumas coisas para ela comprar. E ele diz para ela que não, que naquele momento eles não estão podendo nada, que ela economize. Ela fica com ódio, pega as 2 crianças e vai se jogar debaixo de uma locomotiva. A menininha é esmagada pelo trem. E o garoto e ela perdem as pernas. O marido a abandona e ela fica com o filho, os dois, na penúria e no sofrimento. A dona Ivone do Amaral Pereira está em contato com essa situação e ela pede espiritualmente orientação, e eles dizem que não tem nada, nenhuma dívida do passado nesse sentido. A prova que ela recebeu nessa encarnação, que ela se comprometeu de passar, foi com a prova da pobreza, em desenvolver a paciência com a pobreza que ela teria. E ela não teve paciência. E o resultado, aí a gente vai ver o que é. Uma criança morta, uma filhinha, o marido saiu de casa, o filho ficou amputado, paralítico das pernas, ela também, e o remorso, que eu acredito que é é a maior dor que ela sinta de tudo, o remorso da perda de uma filha, o filho amputado e ela também. Então, é uma dor que é inenarrável se a gente for refletir acerca. Só que isso aí ela angariou aqui, pela falta de paciência com a dor que ela estava passando. A dor era mínima. Agora ela vai passar por uma dor multiplicadamente, pode-se dizer assim, 1000 vezes maior do que a que ela estava sentindo, né? Então, a gente, com isso, se apercebe que nós precisamos desenvolver a paciência, a resignação, a tolerância para o nosso
nosso caminhar e progredir, não nos deixarmos levar pela cólera. Então, Sandrinha, mais alguma colocação a gente fará já já, após o intervalo. Então, bora pegar um copinho d'água, o refil do cuscuz e se preparar no chat. Se você estiver aí na sua casa, onde estiver, com alguma dúvida ou questionamento, bora arrochar no chat. Cada DJ JP para o nosso intervalo. DJ JP, solta o som. Já já a gente volta. Doutor Orestes, esta cidade está uma sujeira, não? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu deixo a frente da minha casa limpinha. Sei. Mas a senhora joga papelzinho pela janela do carro? Deixa o seu lixo em sacola do supermercado? Joga guimba de cigarro na rua? Mas é só de vez em quando. Assim fica difícil. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Não cansas da luta, afaga, irmãos, acende a candeia na escuridão. A me perdoar, combate a omissão, o suicídio é triste prisão. Conhecei a si mesmo, vigiai e orai, além da noite raio dia, e o sol então brilhará. Não cansas da luta, afaga, irmãos, acende a candeia na escuridão. A me perdoar, combate a omissão, o suicídio é triste prisão. Conhecei a si mesmo, vigiai e orai, além da noite raio dia, e o sol então brilhará. Conhecei a si mesmo, vigiai e orai, além da noite raio dia, e o sol então brilhará. Estamos de volta com Cuscuz com o Espiritismo. Então, pessoal, já estão prontinhos e prontinhas para o nosso Pinga Fuego. Como diz Pablo Peter, eu vou me atrepar em Puete Cueco. Agora o Pinga Fuego já começou. Pablo Peter no stream.
Pode falar. Meu Deus, eu não entendi nada do que tu falaste, Paloma, mas tudo bem. Gente, falar desse tema, né, nesse período de carnaval, requer, assim, uma estratégia muito grande, principalmente porque depois das brincadeiras, depois do momento que se passa, vem o arrependimento, vem os momentos de reflexão, o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer, eu não deveria ter feito isso. E aí, Sandrinha, a gente pergunta aqui para todos os ouvintes, o que fazer nesse período se a gente se arrepender daquilo que a gente for fazer? Olha, ó, ainda é o antes. Ainda estão perguntando antes. O que fazer para não se arrepender? Exatamente, das nossas loucuras, travessuras, não é, agora eu vou dar uma de Paloma, né? Não é o momento do Halloween, mas as travessuras que você faz durante o carnaval e depois vem o arrependimento. Como lidar com essas situações? Na nossa vida a gente é cheio de altos e baixos. E esses momentos de que a gente pisa na bola, eles são previsíveis quando a gente está bem, quando está em oração. Mas quando a gente se envolve, né, de alguma forma, o que fazer para não cair? Quando a gente, para não cair, ou antes de cair, na verdade, quando a gente se arrepende e já fez, e não adianta mais, aquilo que a gente já fez já está falho, já ficaram as sequelas, nós vamos tentar remediar dentro do que a gente pode, dentro das... Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que eu atendi na orientação fraterna, uma jovem, uma adolescente, e ela estava grávida, e ela, quando ela chegou para mim e disse assim, Sandra, eu estou grávida do meu noivo e nós dois não queremos, porque a gente está na faculdade, a gente não quer perder a nossa vida. O negócio de ter uma criança agora que nós entramos na faculdade, agora que está tudo muito bom. Aí eu disse assim para ela, mas se veio uma criança, é porque é necessário que vocês cuidem disso. É um filho de Deus. Aí comecei a falar, e ela chorava, que se debulhava, mas ela disse, mas eu não quero, eu vou abortar. Ela se arrependia demais de ter engravidado, de não ter tido cuidado, né? Tentando responder para ti. Aí eu disse, olha, essa criança pode ser a sua alegria na velhice, ela pode trazer para você muitas, muitas alegrias. É um enviado de Deus. Eu disse muita coisa. E ela estava com o pai dela lá, e eu tive muita vontade de dizer para o pai, mas eu não tinha esse direito. O segredo era dela. A espiritualidade superior, ela nos dá esse exemplo. Eles não se metem na nossa vida, eles nos aconselham. Se a gente quiser seguir, a gente segue. Se não, eles não interferem. Então, ela se afastou e eu fiquei orando por ela muito tempo. Não foram dias, não, foram anos. Ela sumiu da minha vida. Aí, quando ela voltou diferente, com outro visual. Aí ela chegou e eu reconheci na hora, se ela foi a pessoa que me tocou muito, né? Aí eu fui e disse, chamei, abracei, fiz festa com ela, e ela disse assim, eu digo, e aí? Ela disse, pois essa menininha, você está vendo ali? É a menina que você não deixou eu cometer o ato, ela disse. Eu disse, mas eu não me meti. Ela disse, não, mas o que você falou para mim foi uma lei para a minha cabeça, eu não conseguia.
mas eu vim aqui para lhe agradecer. Meu pai faleceu, desencarnou na semana passada, e a alegria do meu pai foi a minha filha. Era o grande motivo de vida do meu pai, era a minha filha. Então, eu vim lhe agradecer. A menina já estava com 5 anos de idade. Era uma menininha linda. E ela disse, você tinha toda a razão. Ela começou a ser a alegria do meu pai na velhice. Aí, a gente vai observando a importância de trabalharmos para a gente... Ela, antes de cometer o aborto que ela queria, porque queria cometer, ela já estava lutando para poder, ela não abortou, graças a Deus, né? Então, hoje ela vive com o marido, que é o pai da filha dela, e eles vivem super bem, já tem outro filho. Então, se a gente se trabalhar antes de cometer, a gente sofre menos. Mas depois que a gente comete, a gente tem que se trabalhar para ver o que é que a gente pode fazer de bem para corrigir o que a gente puder. O que nós pudermos, a gente veio aqui para isso, foi para corrigir. Mas nós não devemos nos culpar, porque já cometemos a falha. Então, ao invés da gente se culpar, a gente se trabalha para se melhorar em cima daquilo que a gente falhou. Deu para responder, Francisco? Deu, sim. É contigo, Carol. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carol. Tão bom estar aqui. É o seguinte, eu estava aqui pensando, sabe, Sandra? Vou contar uma história bem curta, bem rápida. No sábado, a gente estava no mercantil e a gente presenciou uma pequena discussão entre duas pessoas. Aí eu fiquei refletindo depois, assim, a respeito de como as pessoas, nesse período do carnaval, né, ficam inflamadas, é como se tudo doesse, né? O orgulho tá ali de uma forma, parece um balãozão. Como é, Sandra, que a gente pode ajudar, nós podemos ajudar nesse período que é tão crítico para o nosso planeta, nosso país, quer dizer? Carol, esse período é um período muito delicado, é o contrário do Natal. Enquanto no Natal os espíritos benfeitores vêm higienizar as vibrações do planeta para a descida de Jesus na Terra, no Carnaval, os espíritos malévolos que se encontram em umbrais, eles sentem facilidade de chegar na Terra, porque as pessoas ainda têm um hábito, um costume, uma crença que o Carnaval é como a próprio radical da palavra diz, na carne tudo vale. Ou seja, pode cometer o que quiser, as falhas morais, os crimes, e tudo vale. Aí, essa vibração, ela baixa no planeta, nos locais onde tem. Então, eles afluem, eles estão submersos, eles emergem. Aí, a vibração, ela se torna enfermiça e passa a ter muitos crimes, mesmo com muita facilidade, porque o quadro obsessivo é muito alto. Semana passada, meu amor deve ter comentado, né, muito sobre isso. Pois é. Maravilha, se a gente ter esse papo cabeça. É contigo, Isabel. Quase não dá. Sandra, eu queria
pedir para você, porque dentro da doutrina espírita a gente vê alguns poucos casos de médiuns que recebem essas cartas, e Chico foi um grande exemplo, né? Cartas de irmãos que partiram. E aí, a maioria dessas cartas para os familiares, para as suas mães. E como o tema que a gente está estudando hoje é sobre o suicídio, o que é que você poderia deixar aí, em palavras para os que ficam, aos que sentem saudade, aos que choram, a perda, ou a perda entre aspas, né, daqueles que partiram pelo equívoco do suicídio? Que a gente ore muito pelos nossos, as pessoas queridas que partiram, porque a oração é luz. E a hora que o suicida recebe alívio é a hora da oração. Esse é o verdadeiro alimento da alma, que faz com que eles consigam ter como se fosse uma respiração, como se eles refrigerassem as suas almas. Eles precisam demais de nossas preces. E quando a gente ora pelos suicidas, o alívio que eles vão sentindo é o que vai fazendo com que eles, momentaneamente, na hora das nossas preces, eles conseguem ter lucidez. Aí o que é que acontece? À medida que a gente vai orando mais, eles vão clareando a mente, e até que vai chegar o momento deles fazerem prece. E quando eles fizerem uma prece, eles já vão conseguir o auxílio dos benfeitores, o alívio para as suas dores, para poder harmonizar os seus espíritos. É muito importante que a gente ore por aqueles nossos seres queridos, amados, que partiram pela porta do suicídio. É muito importante. A gente vê que depois da pandemia abriu-se assim um leque de pessoas desequilibradas na área afetiva, em todas as áreas. Mas a gente observa que tem muitas pessoas que têm assim, que gera a beira da loucura, né? E a gente observa que há uma necessidade muito grande nos nossos estudos de observar que essas pessoas, esses desequilíbrios, será que são só obsessão? Ou também são fatores psicológicos, né? Diagnósticos que podem ser prestados acerca disso. Como é que a gente pode se organizar para identificar, principalmente nas casas espíritas, ou até mesmo nos templos religiosos, o que está normal e o que não está normal, entre aspas, porque o normal, atualmente, é ser anormal. Na verdade, a quantidade de pessoas enfermas da alma que estão em depressão, que estão cometendo suicídio, está muito grande. Potencializou muito, após pandemia, a condição de suicídios e de depressão. Os depressivos, a tendência para o suicídio é muito grande. Nós estamos acompanhando em nossa casa vários casos de suicidas em potencial, que estão depressivos, que esperam oportunidades para cometer o suicídio. E a gente, porque esse trabalho tem que ter a área médica, que é o psiquiatra, né, para tranquilizar a ansiedade, para aliviar. Tem que ter o psicólogo, que é o terapeuta, e tem que ter o tratamento espiritual. Os três. Nós não podemos abrir mão de nenhum dos três. E se for feito um tratamento com os cuidados necessários, a família tem que estar atenta, porque as pessoas, às vezes, elas se cansam. Nós não temos o direito de nos cansarmos
das pessoas com as quais nós convivemos. Nós temos que prestar contas disso, porque é importante, sim, que nós não nos desarvoremos, cuidemos dos depressivos. E a depressão, vale ressaltar, que ela não só dá, a gente acha que o depressivo é sempre um que fica muito quieto, não. Existe o depressivo que entra num estágio de ansiedade muito alterada. E a gente pensa que não, é só ansiedade, mas a ansiedade é ocasionada pela depressão. Portanto, e levemos a sério, viu, pessoal? Não nos acostumemos com a pessoa, aceitando a pessoa assim, não. Nós temos que ajudá-las a saírem dessa condição enfermiça que se encontra. Que sejamos sirineus do caminho. Que Jesus nos abençoe. É contigo, Paloma. Gente, finalizamos nossa noite hoje, mas antes da gente, como diz, dar aquela canetada para finalizar, temos um comentário final aqui. Na verdade, não é final, Sandrinha, perdão. Foi durante o primeiro bloco. O André, no chat, comentou o seguinte: tema apropriado para o momento em que estamos passando, onde muitos vão se entregar à loucura do carnaval. E pronto, só tem esse comentário. Boa noite com as bênçãos. Boa noite para o André também, que está no chat. E vamos encerrando nossa noite de hoje com o coração repleto de gratidão pela presença da Sandrinha, que está com a gente, e também a toda a equipe que faz o curso acontecer e aparecer pelas ondas do rádio. Vamos finalizar com aquela prece final com a Sandrinha, que eu já estou sentindo cheiro de glitter, Sandrinha. Mas é glitter de luz, entendeu? Não é glitter, glitter, glitter. É glitter de luz, hein? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. E vamos mentalizar no alto dos céus uma luz que brilha sobre o planeta, que irradia sobre todos os nossos lares, sobre os lares daqueles que conhecemos, que precisam de auxílio, sobre aqueles que partiram pela porta do suicídio, como também daqueles que se encontram em depressão, que se encontram sofridos. Mentalizemos a Mãe Santíssima, a protetora dos suicidas, e peçamos a ela assim: Mãezinha do céu, ilumina todos nós, mas ilumina principalmente todas as criaturas que se encontram em depressão, que se encontram com ideações suicidas. Que a tua luz, Mãezinha, se derrame sobre todos eles, sobre todos nós, e nos dás a oportunidade de continuarmos trabalhando em teu nome, pelos nossos irmãos pequeninos. Dai-nos a tua bênção e a permissão de encerrarmos esse estudo, este bate-papo da noite de hoje, com muito amor e alegria em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, lembre-se, água é essencial, prece é fundamental. Sandrinha, em relação ao plantão de carnaval, para quem quiser ir para o Lar dos Humildes, como é que fica o horário para a gente fechar aquele retiro espiritual? As pessoas que tiverem interesse de estudar, nós estaremos no plantão de 3h30, de 15h30 às 17 horas. Quem quiser ir para ficar em oração, ficar em prece, nós teremos a hora da prece, os 4 dias, de 17 às 18 horas, e em seguida o passe. Mas é necessário saber que se alguém quiser participar de tudo, também pode, viu? Começa às 15h30
termina às 18. Show de bola, gente. Então, para você que quer ter um carnaval diferente, repleto de prece e vibração, como diz eu no momento, vou me retirar e vou para um retiro, o Lar dos Humildes está à disposição neste plantão de carnaval. Para você, cuide-se, para você não sair quarta-feira só os queixos, porque quarta-feira é de cinzas, mas você não vai virar cinzas. Beba bastante água, cuide-se e vigilância nos pensamentos. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.